lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física, voltado aí para a prova de bombeiros. A gente vai trabalhar agora a parte de ótica, que está na programação de bombeiros. Ótica é dividida em alguns conteúdos. A gente vai ter a parte de introdução à ótica, espelho plano, espelho esférico, refração e lentes. Apesar de ser um conteúdo relativamente longo, é um conteúdo muito simples. A probabilidade de cair uma questão é praticamente 100%, podendo cair até 2 questões das 10, mas o mais esperado é que caia uma. Então são 5 simples conteúdos que com certeza vai ter pelo menos uma questão na prova. Claro que uma questão é muito pouco, mas a gente sabe que uma questão pode tanto livrar o ponto de corte quanto pode fazer você passar na frente de vários concorrentes. Então vamos concentrar, né? Temos tempo daqui para frente, daqui para a prova, então vale a pena você se estudar com afinco para poder se dar bem. Então vamos começar aqui a parte de ótica, nesse nosso curso aí voltado para o bombeiro. Sou Chico Vieira, dando continuidade aqui então, ó, a gente vai para a parte de introdução à ótica geométrica. Bem, a gente tem 3 princípios da ótica geométrica para poder começar a resolver alguns problemas. Então a gente tem o primeiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Não é sempre que a luz se propaga de forma retilínea. Propagação retilínea da luz. Então, quais são as condições para que a luz se propague de forma retilínea? Para que a luz se propague de forma retilínea, o meio ele precisa ser homogêneo e ao mesmo tempo o meio também precisa ser transparente. Então toda vez que o meio ele é homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Esse é um dos princípios da ótica geométrica. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios. Independência dos raios, como assim? Quando a gente tem um raio de luz e ele passa por dentro do outro, não acontece feito o que ocorre na água, por exemplo. Se isso aqui fosse um jato de água, ao bater no outro, ia haver uma interação aqui, ia mudar a direção. Já na independência, né, dos raios de luz, a direção de um raio de luz não é alterada quando existe esse cruzamento entre os raios. E o último princípio é o princípio da reversibilidade da luz. Reversibilidade da luz. Como é essa reversibilidade da luz? Essa reversibilidade da luz é assim, ó. Suponha que tem uma região que seja espelhada e aí a gente afirma que a trajetória da luz é dessa maneira. Se a gente mudar o sentido da trajetória, o percurso vai permanecer o mesmo. Permanece a trajetória, só que mudou o sentido. Eu gosto de dizer assim, ó, se você consegue me enxergar, eu também vou conseguir te enxergar, ok? Mudou o sentido, a trajetória permanece a mesma. Esse é o princípio da reversibilidade da luz. Muito bem, daqui a pouco a gente vai trabalhar alguns problemas com esses princípios da ótica geométrica, ok? A luz só se propaga em linha reta se o meio for homogêneo e transparente. Quando um raio de luz interage com o outro, a direção permanece a mesma pelo princípio da independência dos raios. E se meus olhos conseguem enxergar seus olhos, os seus olhos também vão conseguir enxergar os meus. Isso quer dizer, ó, que quando eu mudo o sentido, a trajetória permanece a mesma, a trajetória da luz. Massa. Tem mais coisa, professor, nessa parte de introdução de ótica geométrica? Claro que tem. A gente tem algumas classificações. A gente pode dizer, por exemplo, que uma fonte de luz ela tem 2 possibilidades. Ela pode ser uma fonte primária ou então ela pode ser uma fonte secundária. Quando ela é uma fonte secundária, é porque reflete a luz que recebe. E quando ela é uma fonte primária, é porque ela produz sua própria luz. O Sol produz sua própria luz. Então eu posso dizer que o Sol é uma fonte primária. Uma lâmpada, se tiver acesa, pode ser considerada uma fonte primária. Se a lâmpada estiver apagada, ela seria uma fonte secundária. A parede, a lua, elas não emitem sua própria luz, refletem luz, então são consideradas fontes secundárias de luz. Então, a gente já está entendendo que a fonte secundária é uma fonte que apenas reflete luz, já a fonte primária é a fonte que produz luz. Se produz sua própria luz, é uma fonte primária. Se reflete a luz, é uma fonte secundária. Beleza? Isso é uma classificação.
em relação à fonte ser primária ou secundária. A gente também pode classificar se essa fonte ela é uma fonte pontual ou se ela é uma fonte extensa. Fonte pontual ou fonte extensa é muito simples. Eu posso olhar para o céu à noite e olhar um monte de pontinhos que são as estrelas. Se eles são pontinhos, eu posso classificar como sendo fonte pontual. Mas, quando eu olho, por exemplo, para a Lua, ela é uma fonte, né, porque ela reflete luz, mas ela é uma bolinha. Então, não posso dizer que é pontual, ela é uma fonte extensa. Uma lâmpada qualquer, ela pode ser pontual ou extensa, dependendo da distância que ela está dos nossos olhos. Se eu coloco a quilômetros de distância uma lâmpada, com certeza ela vai ser uma fonte pontual. Mas se eu colocar essa lâmpada pertinho da gente, a gente vai ver o tamanho dela. Ela não vai ser um pontinho, ela vai ter um tamanho, então ela vai ser uma fonte extensa. Então, na verdade, ser pontual ou ser extensa depende da distância entre a fonte e o observador, ok? Toda vez que a fonte de luz, ela é considerada um pontinho, é uma fonte pontual. E quando ela tem tamanho, ela vai ser uma fonte extensa. Massa. Para a gente começar a fazer aqui algumas questões, a gente pode dizer o seguinte. Suponha que um objeto ele seja branco. Sabemos que o branco ele é bem fresquinho. E a gente diz que o branco é bem fresquinho porque toda a luz que chega é refletida. Então, ó, o branco ele reflete toda a luz que chega. Então, eu vou dizer que o branco reflete tudo. Já uma camisa preta que a gente usa de meio-dia, por exemplo, nós sabemos que faz muito calor, porque o preto, ele absorve a luz, ele não reflete nada, então ele é um 100% absorvedor. Então vou colocar aqui, ó, absorve tudo que chega, é o preto, ok? Por isso a gente sente mais calor. Mas as outras cores, vermelho, azul, amarelo, eu vou colocar aqui as outras cores, que não são nem o branco, nem o preto, elas vão fazer o seguinte, ó, vai chegar luz, quando a gente fala que chega luz branca, é a luz formada por todas as cores, mas só vai devolver a sua própria cor. Como assim? Sua própria cor. Se ele é verde, fazendo aqui um desenho, vamos dizer assim, melhor, suponha que eu tenha aqui, ó, um objeto verde. E aí eu jogue luz, que é a chamada luz branca. Essa luz branca é formada por todas as cores. E aí, ao bater no objeto verde, a única cor que vai ser refletida é a dele mesmo, o verde. Então eu posso dizer que as outras cores refletem sua própria cor, claro, se tiver chegado à sua própria cor, e absorve as demais. A gente vai treinar questões com isso, e isso vai ficar bem claro para vocês. Bem, dando continuidade, vamos fazer aqui a nossa primeira questão dessa parte de ótica geométrica, introdução à ótica geométrica. A sombra de um prédio no chão tem 10 metros de comprimento, ao passo que a sombra de um garoto, que tem 1,5 m, mede 50 centímetros. Qual é a altura desse prédio? Essa é uma questão muito tranquila. A gente pode dizer assim, ó, existe um prédio e nesse prédio aqui está sendo iluminado com a luz solar e essa luz solar aqui, ó, devido ao prédio ser um meio opaco, não deixa a luz passar, nós sabemos que aqui vai só formar uma sombra. E segundo anunciado, essa sombra é uma sombra de 10 metros. Mas a gente não sabe quem é a altura do prédio. Mas nesse mesmo instante, e se a gente garante que é o mesmo instante, a gente garante que esse raio de luz é paralelo a esse, e isso garante que esse ângulo também é igual a esse aqui, devido a esse paralelismo. E aí ele falou para a gente que a sombra vai ser 50 centímetros e a altura desse menino foi afirmado que é 1,5 m. E aí a pergunta é, descubra quem é o tamanho do prédio. É só a gente fazer uma semelhança de triângulo, pessoal. E aí ter o cuidado de fazer a transformação de unidade aqui. A gente vai dizer que esse pedaço vertical está para o tamanho horizontal, ou seja, H está para 10, assim como a altura do menino, que é 1,5 m, está para a sombra do menino. Passando isso aqui para metro vai ser 0,5. Então agora é fazer continha. Essa divisão aqui, ó, 1,5 sobre 0,5 dá 3, meio pelos extremos, a gente vai achar então, ó, fazendo com calma, meio pelos extremos, a gente vai achar que essa altura desse prédio é uma altura de 30 metros.
É uma questão muito tranquila, que é baseado apenas em semelhança de triângulo. E o que garante essa semelhança de triângulo é que no mesmo horário, como esses raios são paralelos, a gente vai garantir então que esse triângulo 1 é semelhante a esse triângulo 2. Montando essa proporção, pronto, achamos a altura do nosso edifício. Beleza. Dando continuidade aqui, ó, mais uma questão envolvendo sombra aí. Exemplo 2. Sombra de um prédio, um terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste que tem 5 metros de altura, mede 3 metros. Qual é a altura do prédio? É praticamente uma repetição, pessoal. Então a gente vai montar a proporção. A proporção, mais uma vez aqui, ó, é a altura do prédio está para 15, não precisa transformar nada, assim como a altura do poste está para 3. Beleza. Então agora é fazer a nossa continha. A gente pode fazer meio pelos extremos, cada um tem um jeito de fazer essa conta. Fazendo meio pelos extremos é 3H, que multiplica 5 vezes 15. Então quando a gente simplifica, então a gente vai ter 75 sobre 3. Então a altura desse prédio aí dessa vez vai ser uma altura de 25 metros. Também uma questão muito tranquila que a gente resolveu facilmente usando esse paralelismo entre esses raios de luz. Pelo princípio da independência, ou pelo princípio da propagação retilínea da luz, o meio é homogêneo e transparente. Então a luz se propaga em linha reta, isso garante que a gente pode fazer essa proporção. Beleza. Dando continuidade aqui, ó, essas questões bem simples da parte introdutória de ótica geométrica. Um objeto é amarelo. Quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto como? Rapaz, veja como é simples. Basta você lembrar que se ele é amarelo, ele só vai refletir amarelo. Mas só pode refletir amarelo se chegar amarelo. Mas dessa vez não está chegando todas as cores. Só está chegando o azul. Se só está chegando o azul, lembre-se que o amarelo refletiria amarelo se chegasse amarelo, mas todas as outras cores seriam absorvidas. Então, nesse caso, todo o azul vai ser absorvido. Então, ele não vai mandar nada de volta. Ele não vai refletir nada. Se ele não vai refletir luz alguma, então vai ficar a escuridão. E a escuridão, a cor que a gente vai enxergar então, desse objeto, ele é preto. É estranho, mas é isso mesmo. O que a gente enxerga é o que chega em nossos olhos. Se não chega nada, é escuridão. E escuridão a gente vai chamar de quê? De preto. Um objeto amarelo sendo iluminado com luz azul, o azul por ser absorvido, não enxergaremos nada, entre aspas, e o nada de cor representa, nesse caso aqui, o preto. Tranquilo? Dando continuidade a esse tipo de questão ainda. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira de azura, que era formada aqui, ó, por pedaços azul e branco, que foi iluminada com a luz amarela. Então vamos aqui escrever, né? Imagine aqui a nossa bandeira, seja lá como for o formato, um pedaço dessa bandeira é azul e o outro pedaço ele é branco. E a gente vai iluminar com apenas luz o quê? Amarela. Então a gente vai jogar amarelo tanto no azul, quanto a gente vai jogar amarelo no branco. Então a gente já viu que o azul só pode refletir azul, mas não chega azul. Então ele vai absorver todas as outras, que no caso é absorver o amarelo. E não vai enviar nada, porque só iria enviar, refletir o azul. Se não vai enviar nada, o que era azul, a gente vai enxergar preto. Já o branco, desculpe, reflete tudo que chega. Então, se está chegando amarelo, ele vai refletir o amarelo. E a gente vai ver o amarelo. Então, ó, na prática, a gente vai ficar vendo o que era azul vai passar a ser preto e o que era branco vai passar a ser amarelo. Então, vai ser preto e amarelo. Preto e amarelo aqui, ó, é a nossa letra D. Então, isso aqui é muito simples. Basta lembrar que o branco reflete tudo, o preto absorve tudo e as outras cores, no caso do azul, vai refletir apenas a sua própria cor. Mas isso se chegar à sua própria cor. Se não chegar, a gente vai enxergar ele preto, ok? Massa, então. Muito tranquilo. Ó, mais uma questão envolvendo aí a propagação retilínea da luz. No mundo artístico,
As antigas câmeras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas, que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta do orifício fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostrado aqui na figura. Bem, dando continuidade aqui ao enunciado, suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício. Olha aqui, 3 metros esteja a uma distância de 5 metros do orifício. Aqui a distância entre as faces... E que a distância entre as faces seja de 6 centímetros que ele forneceu. Qual será o tamanho, então, da altura da imagem? Bem, essa é uma questão que, pela propagação retilínea da luz, a gente já garante que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse. Então, esse triângulo que eu estou chamando de 1, ele vai ser semelhante a esse triângulo que eu estou chamando de 2. Então, a gente simplesmente pode armar uma proporção. Vertical está para horizontal, que nesse triângulo que eu estou chamando de 1, vai ser 3 está para 5. Se 3 está para 5, que foi vertical está para horizontal, quando a gente fizer essa mesma proporção nesse triângulo 2, vai ser o vertical está para horizontal. H está para 6. Não se preocupe com a unidade, porque esses dois aqui estão em metros. Então a gente já cancela. E se esse 6 está em centímetros, esse H a gente vai obter na unidade que sobrou, que no caso é centímetro. Então a continha que a gente tem é H vezes 5 igual a 3 vezes 6. Então 5H é igual a 18. Então esse H, 18 dividido por 5, isso aqui vai dar 3,6. E a unidade que sobrou é o centímetros. 3,6 centímetros, então, é a nossa resposta. Então essa parte de introdução à ótica geométrica, ela é resolvida basicamente ou com questões teóricas ou com questões que envolvem aí a parte de semelhança de triângulos, baseada então na propagação retilínea da luz. Beleza? Dando continuidade aqui, mais uma questãozinha dessa parte introdutória. Entre uma fonte pontual e um anteparo, coloca-se um objeto opaco que tem um formato quadrado, cuja área vale 0,09 metros quadrados. A fonte e o centro da placa estão numa mesma reta, e por sua vez é perpendicular ao anteparo. O objeto encontra-se a 1,5 metro da fonte e a 3 metros do anteparo. A área da sombra do objeto produzida no anteparo será em metros quadrados? Bem, a gente vai fazer um desenho e depois desse desenho a gente vai voltar a ler o enunciado para entender bem direitinho o que é que está sendo falado, para a gente não confundir. Na prática existe um objeto e aí esse objeto aqui, ele não deixa a luz passar, ele é um objeto opaco. Então vai gerar uma sombra aqui no chão. Essa sombra que vai gerar aqui no chão, a gente vai poder resolver através de semelhanças de triângulos. Fazer um desenho melhor, sem ser tridimensional. Um desenho plano aqui, Suponha que isso aqui, representa esse nosso quadrado, só que a gente está fazendo a visão frontal. Aqui tem a fonte e aqui tem um chão. Então, vai vir um raio de luz e esse raio de luz, ele consegue iluminar toda essa região aqui, daqui para lá. E esse outro raio de luz, ele também consegue iluminar toda essa região daqui para lá. Mas aí a gente vai ter aqui dois triângulos que a gente vai fazer a semelhança. Esse triângulo pequenininho, que eu estou chamando de 1, e o triângulo grandão, que eu estou chamando de 2. Mas, para poder fazer a semelhança, eu preciso colocar aqui alguns valores. Eu vou chamar isso aqui de Azinho, que é a aresta desse quadrado, e vou chamar isso aqui de Azão, que é a aresta desse quadrado maior, né? Aqui, Azinho, Azinho, se ligue que esse Azinho ao quadrado foi dado que é 0,09. Então, esse meu Azinho, quando a gente tira a raiz de 0,09, pode aí fazer na sua calculadora que você vai encontrar 0,3 metros, tá? Essa aresta aqui é 0,3 metros. E o que a gente está interessado é descobrir essa aresta grandona aqui, tá? Na verdade, não é a aresta grandona que a gente quer. A gente quer a área. Mas para poder achar a área, se eu descobrir a aresta, está resolvido. Porque para achar a área, é só fazer a aresta ao quadrado. O que a gente precisa, na verdade, então, é descobrir quem é essa alturazinha, que é da fonte até esse sujeito opaco. E quem é essa altura aqui,
que é do objeto opaco até o chão. Então vamos fazer a leitura para a gente poder identificar. Ó, a fonte e o centro da placa estão numa mesma reta. Por sua vez, é perpendicular ao anteparo. Esse anteparo aqui a gente está falando que é o chão, tá? O objeto encontra-se a 1,5 m da fonte. Então já vou colocar, ó, esse 1,5 m da fonte, o objeto é esse objeto quadrado opaco da fonte. Então isso aqui é que representa 1,5 m. Voltando aqui para o enunciado. O objeto encontra-se a 1,5 m da fonte. E esse mesmo objeto encontra-se a 3 metros do anteparo. Então, ó, aqui está o objeto, anteparo representa o chão, que é onde vai se formar a sombra. Então, isso aqui é 3 metros. Então, agora a gente já tem condições de fazer a semelhança de triângulo. Então, para fazer a semelhança de triângulo, a gente vai fazer assim, ó. Aí tu fica bem atento aí para não vacilar. Esse triângulo pequenininho é simplesmente dizer que a altura dele está para a horizontal, que no caso é 1,5 m, está para azinho. Mas o triângulo 2, ele é a parte grandona. Eu vou mudar aqui, ó, a canetinha para você visualizar melhor. Vou colocar aqui vermelho. O triângulo 2 é isso tudo, pessoal. Então, se eu for pegar esse triângulo 2, perceba que a altura não é só 3. A altura do triângulo 2, que é semelhante ao triângulo 1, esse triângulo 2 aqui, ó, a altura dele é a soma de 1,5 com o 3. Então, ó, voltando aqui para a nossa canetinha, o preto, então ele vai ter a altura toda, a soma de 1,5 mais 3, que é 4,5, vezes não, né? A altura toda está para a aresta da nossa sombra aqui, ó. Então, se a gente fizer meio pelos extremos, a gente vai encontrar que a nossa aresta vezes 1,5 é igual a aresta pequenininha vezes 4,5. Quantas vezes? O 4,5 é maior do que 1,5. 3 vezes, não é isso? Então, a nossa aresta grandona, ela é o azinho vezes 3. Mas quem é o azinho? O azinho é 0,3. Mas eu tenho que multiplicar por 3 nessa conta. Então, a gente vai descobrir que a aresta do maior vai ser 0,3 vezes 3, que é 0,9. 0,9 metros é a aresta. Mas, professor, ele não pediu a aresta. Ele pediu a área. Foi isso mesmo? Foi. Ele quer saber a área formada pela sombra. Mas a área formada pela sombra é esse quadrado aqui. E para achar essa área da sombra, é só fazer A ao quadrado. A gente acabou de descobrir que essa nossa aresta da sombra vale 0,9. Logo, a gente vai ter 0,9 ao quadrado. Essa conta, se você fizer aí, é o 0,81. 0,81 metros quadrados, então, é a nossa área formada aí pela sombra. Então, para finalizar essa parte inicial de introdução à ótica geométrica, praticamente todas as nossas questões foram feitas envolvendo essa parte de semelhança de triângulo. Vamos aproveitar o tempinho aí e dar continuidade ao segundo conteúdo, que é um conteúdo que tem muitas semelhanças com esse primeiro. Esse conteúdo aqui, 2 da ótica, ele é chamado de espelho plano. O espelho plano é o espelho mais comum, é o espelho que a gente está acostumado, que a gente está no dia a dia. Então, esse espelho mais comum, ele vai gerar algumas propriedades que você já conhece. Mas antes de ir para essa parte de espelho plano, esse assunto exige que você saiba as leis da reflexão da luz. Então, vamos colocar aqui as leis da reflexão da luz. É um pré-requisito para a gente poder começar a estudar essa parte de espelho plano. Suponha que a gente tem aqui um espelho, e aí esse espelho, naturalmente, ele é plano, e aí vem um raio de luz chegando nesse espelho plano. Esse raio de luz, normalmente, ele é chamado de RI, é o chamado de raio de incidência. Ele vai bater no espelho e vai embora. Esse raio que vai embora, normalmente é chamado de RR, que é o raio refletido. E a gente traça essa linha pontilhada aqui, que vai formar com o espelho um ângulo de 90 graus, que é chamado de N, que é a nossa normal. A gente vai convencionar que esse ângulo entre o raio incidente e a normal é o chamado ângulo de incidência,
E esse ângulo aqui, ó, entre o raio refletido e a normal, é o ângulo de reflexão. Então, ó, a reflexão da luz, ela tem duas leis. Uma dessas leis é a seguinte, é que o valor do ângulo de incidência e o valor do ângulo de reflexão são sempre valores iguais. E a outra lei da reflexão é que o raio incidente, esse raio refletido e a normal, eles são chamados de coplanares, porque eles participam do mesmo plano. Então fique atento. Em relação à reflexão da luz, as leis da reflexão da luz, fique ligado que o ângulo de incidência tem que ser sempre igual ao ângulo de reflexão e que o raio incidente, raio refletido e a normal são raios coplanares, ou seja, participam do mesmo plano. Isso já vai dar condições de a gente fazer algumas questões. Eu vou começar aqui, ó, questões bem simples dessa parte de reflexão da luz. Bem, uma das aplicações, então, da reflexão da luz pode ser feita com essa questão número 1, do que eu chamo de espelho plano. Para estimar a altura de um poste, um estudante posiciona no chão um pequeno espelho E e um anteparo vertical AB, como indicado na figura. Um raio de luz proveniente da lâmpada atinge o anteparo no ponto P, após ser refletido no espelho. Qual é a altura que essa lâmpada se encontra em metros? Rapaz, como a gente traça aqui, ó, a normal e esse ângulo aqui, ó, de incidência tem que ser igualzinho ao ângulo de reflexão, a gente garante com isso que esse ângulo aqui é θ, esse aqui também é θ. E mais uma vez a gente vai ter aquelas questõezinhas envolvendo semelhança de triângulo. Tá aqui o nosso triângulo 1 e tá aqui, ó, o nosso triângulo 2. Então, como esses ângulos são iguais e a garantia disso é porque o de incidência é igual ao de reflexão, por exemplo, se aqui for 30, eu sei que aqui é 60, porque a soma não tinha que dar 90, mas se esse é 30, esse tem que ser 30 também. Logo, esse de novo tem que ser 60. E como esses dois ângulos são iguais, a gente pode garantir que existe uma semelhança entre esses triângulos. De tal forma que a gente pode montar essa proporção. Então, a proporção que a gente vai montar é a parte vertical está para a parte horizontal, que no caso é H está para 60. Se H está para 60, eu posso dizer que essa lâmpada, que está exatamente no meio entre 1 e 1,5, quem é? É 1,25. 1,25 está para esse tamanhozinho, ó, que é 15. 1,25 está para 15. Como esses dois estão em centímetros, não se preocupe, porque vai cancelar. E isso aqui que está em metro, então a altura fica apenas em metros. Então a gente tem essa conta aí para fazer. Para facilitar, quantas vezes 60 é maior do que 15? 4 vezes. Então, simplificando por 15, 60 por 15 dá 4 e 15 por 15 dá 1. Então, a conta final, nesse caso aqui, ó, é 4 vezes 1,25. Então, a altura em que aquela lâmpada lá do poste encontra-se é uma altura de 5 metros. Então, uma questão bem tranquila que, baseado na parte de reflexão da luz, a gente pôde fazer, então, essa proporção entre esses lados desses triângulos que eu chamei de 1 e 2. Muito bem, dando continuidade aqui a essas questões bem simples, a gente pode fazer aqui, ó, descobrir quem é o valor de x. Bem, existe um ângulo de incidência, que nesse caso aqui, esse ângulo de incidência está sendo chamado de 3x. E eu sei que aqui é o ângulo de reflexão. Sim, mas esse ângulo de incidência não é igual a esse ângulo de reflexão? Então, se esse tamanho aqui vale 3x, ó, isso aqui vale 3x também. E se você olhar para a figura, essas questões parecem aquelas de 7ª série. Então a gente já está vendo que esses dois juntos aqui, ó, eles formam um total de quanto? De 90 graus. Então a gente vai fazer essa soma. Esse mais esse tem que dar o quê? 90. Se 3x somado com x mais 10 tem que dar 90, o que é que a gente obtém então? A gente obtém que 4x mais 10 vale 90, logo 4x vale 80, passando esse 10 subtraindo, logo o nosso x desejado é 80 dividido por 4, ou seja, 20 graus. Esse é o valor do nosso x.
Beleza, pessoal. Nossa primeira aula, então, de ótica está terminando. Eu desejo e espero que você seja persistente. É um assunto muito tranquilo que com certeza vai estar no edital. Então, ó, fique atento a esse conteúdo. Isso pode lhe ajudar a acertar uma ou duas questões aí das 10 da prova de física. Beleza? Valeu, então.